Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sou Leonardo Magalhães e vocês estão no canal que dá dicas de leitura, literatura e religião, história das religiões mundiais, sem o caráter apologético, ou seja, nós não vamos aqui pregar exatamente alguma religião, mas hoje, aquele vídeo assim, ó, vai entrar em apologética, porque vamos falar de um tema importantíssimo, estamos em quaresma, né, momento de reflexão, de penitência, de jejum, sobre a figura de Jesus Cristo, né? Porque estamos aí aguardando a Semana Santa, certo? Então esse é o momento da quaresma, 40 dias antes da Semana Santa. E aí estamos aqui lendo e relendo sempre, né? O Khalil Gibran com as várias narrativas aqui sobre Jesus, né? São vários capítulos, cada capítulo tem uma voz falando sobre Jesus, e é interessante como é que muda a percepção que as pessoas tinham de Jesus, né? É impossível você ficar indiferente a Jesus, ame-o ou odeie, né? Então, tanto é que se formou uma fé baseada em Jesus, mas quem que é Jesus? Né? Quem que é Jesus? Aí que tá, né? Então a gente fez uma listinha aqui, ó. A pergunta, quem é Jesus? Você vai ter várias respostas de acordo com a tradição. Tá? O Khalil Gibran está aqui meio assim, né, num ambiente que é cristão, cristão oriental e islâmico, né? Então a visão dele aqui flutua, tá? Alguns livros assim, esses livros que tem 100 anos praticamente, né? 1928. Então você vê como é que flutua, assim como você lê alguns tratados de Sufi, né, o sufismo que é islâmico, também tem essa flutuação, né? Jesus é um profeta, mas Jesus pode também ter um caráter divino, né? Igual alguns veem os imãs, né, os 12 imãs, também com caráteres divinos, então, seriam encarnações divinas, seriam semidivinos, né? Assim como algumas visões do Messias, né? O Messias é um profeta ou o Messias seria uma forma de um homem primordial, né? Tipo um Adão, assim, o segundo Adão, o último Adão, ou o Messias seria realmente um ser divino, né? Um anjo. Vai ver que é um anjo lá. Então você vê como é que é interessante. Nesse livro aqui que aborda, né, a figura de Jesus lá, nos evangelhos, mas você vê que cada um vê de um jeito. Né? Os amigos e inimigos, os discípulos, os romanos, os saduceus, os fariseus, a gente sabe disso aí. Né? As várias camadas, castas, tradições religiosas que tinha ali, tá? No Oriente Médio. Muito bem, então vamos começar a tratar então no judaísmo. O judaísmo espera o Messias ainda. Então Jesus não é o Messias do judaísmo. Tá? Tem o judaísmo messiânico, o nazareno, mas aí deixar final que isso é uma coisa mais recente. Tá? Para falar sobre a imagem de Jesus, aqui imagem mesmo, porque vai trabalhar a arte sacra. Tá? Então as várias imagens, vários quadros, né? Sempre estou lendo e relendo. Tem um livro assim bem didático e enciclopédico, tá? Então muita coisa sobre patrística, etc. Então aqui tem as várias visões, Jesus profeta, Jesus Messias, Jesus um homem, o verbo encarnado, né? Um homem divino, Jesus um monge, então, várias, né? Várias visões de Jesus, porque é um personagem assim inesgotável, né? Se fosse escrito todas as histórias sobre Jesus, não haveria livros, né? O próprio Evangelho já fala que essa figura de Jesus, né, ame ou odeie. Porque é impossível você ficar indiferente à figura de Jesus. E esse livro mostra isso, né? Cada um tem opinião sobre Jesus, né? Cada um tem a sua opinião. Então, o judaísmo não tem opinião sobre Jesus, a não ser um Talmud falando mal, porque o judaísmo está esperando o Messias, tá? Então, e o Messias quando vier vai ser um profeta, vai ser um rei, né? Um ser militar, não é uma divindade, porque assim como os islãs, né? Assim como o islamismo, muçulmanos, os judeus são unitaristas, né? Só existe uma divindade e ela não encarna, ela não tem subpessoas, né? Igual é a imagem cristã, tá? Aqui vai trabalhar mais a teologia cristã. Então, na teologia cristã, aí você tinha os ebionitas, que estava aquela transição ali, judaísmo-cristianismo, tá? Então, os ebionitas, que hoje os judeus messiânicos falam que estão copiando, ou seguindo, ou recriando, mas os ebionitas não liam as cartas de Paulo. Então, nem aquela visão do Paulo ali, né, de Jesus enquanto imagem divina, né, não tem. Tá? Então, Jesus era um profeta e essa imagem do Jesus profeta, ou seja, um homem, né, foi levada ali para o Oriente Médio, Síria, Irã e tal. E aí foi essa concepção, né, junto com os nestorianos, que aí, não tem duas naturezas em Cristo, né? Essas imagens de Jesus, não exatamente trinitárias, que aí depois né, prosseguimento da fé cristã, no caso. Mas os ebionitas que estavam ali entre o judaísmo e o cristianismo, então os ebionitas falam
que Jesus é um profeta, e isto, né, faz com que eles se afastem das escrituras de Paulo. Então eles não tinham contato com as cartas de Paulo, possivelmente não tiveram contato com o Hebreu nem no Evangelho de João. Então se eles leram, foi no máximo ali o Evangelho de Lucas, não leu Atos de Apóstolos, né? Então esses são os ebionitas, tá? É um outro grupo que está ali na transição, inclusive essa transição, né? Ou seja, Jesus veio formar uma religião ou ele continuou o judaísmo, né? Ele aboliu a lei ou não? Então para Paulo, Jesus é aquele que não mais quer, por exemplo, seguir a lei, né, no sentido de circuncisão, a lei alimentar, né, etc. Então, nesse ponto, Paulo dá uma abertura para os gentios, né, ou seja, os romanos, os gregos, etc. Tá bom? Então, fica agora, para quem é, por exemplo, judaísmo messiânico, fala, não, mas Jesus não fundou a religião, Jesus foi sempre judeu e ele não aboliu a lei, então temos que manter a lei. Tá? Então, essas questões diferentes aí. Muito bem, quando chegou no Islã, né? Aí você tem que ler sobre o Islã, já tem vários vídeos aqui falando do Islã. No Islã, quando o profeta Muhammad teve contato com os cristãos orientais e com os judeus, ele criou ali uma forma de mescla. Então você vê no Islã falando tanto da tradição judaica quanto falando da tradição cristã. Tá bom? Então você tem Jesus, o Issa, né? O profeta Issa, a mãe de Jesus, o profeta, aliás, o profeta mesmo, João Batista, né? Mas seguindo muito dos apócrifos que tem, por exemplo, a infância de Maria, né? Então tem a infância de Maria, a questão da virgindade, né? Então ele segue muito essa questão que é cristã. Então, o islamismo o islamismo é isso, é um pouco de judaísmo, um pouco de cristianismo, tá bom? Porque é onde estava ali, né? 600 anos. Né, depois de Cristo, então já tinha as duas tradições. Então, só que mantendo, por exemplo, o unitarismo judaico. Então não tem trindade. Né? Então é uma mescla, mas não. Né? É uma mescla, mas não, porque, por exemplo, o Islã tem Jesus como profeta, mas a figura de Jesus ali não é divina. Tá? Então tem várias. E outra coisa, né? Jesus não morreu na cruz, por exemplo. Né? Seria um sócio, seria, né, um personagem ali, uma alucinação coletiva, mas, ou Judas, né? Vai que foi Judas, mas não exatamente Jesus que morreu ali, tá? Então a tensão com os ebionitas, né, que foram mais para o Oriente, foi justamente essa separação do cristianismo, né, dos gentios, né? Antioquia, os nazarenos passaram a se chamar de cristão, e os ebionitas então foi para o Oriente, tá? E aí os ebionitas é fé e obras, tá? Fé e obra igual a Tiago, né? Tiago, inclusive, né? Aí, se você ler os apóstolos, porque José, né, São José tinha filhos antes de Maria, né? Então ele já era viúvo, então é essa a explicação. Tinha irmão de Jesus? Tinha, irmão por parte do pai adotivo, tá? Muito bem, e aí ebionitas e a separação com relação aos gentios, né? Que os gentios aí, a pregação lá nas igrejas da Ásia Menor, né? As igrejas do Apocalipse, etc, tá bom? Então essa é diferente. Então foi nesse momento porque aí a igreja começou a sofrer as perseguições do Império Romano e os ebionitas, né, sumiram na história. Né? Então, ou seja, porque manteve o judaísmo rabínico, Talmud, que Jesus não é o Messias, os ebionitas, que eram meio judeu, meio cristão, e os cristãos, né, que aí foram para o mundo gentio, para as igrejas, né, aí formou as igrejas orientais e depois Roma, né, e Roma ao mesmo tempo. Né? Depois a separação, e aí cada um com sua tradição, mais grega, outra mais latina. Tá? E aí a questão da imagem de Jesus. Né? Ele era um revolucionário ou era uma deidade encarnada? Então, para os gnósticos, Jesus era uma deidade que nem corpo tinha. Então, o corpo é uma ilusão. Tá? Então, para os gnósticos, e tinham vários, né? Várias seis gnósticas, Jesus ele era a manifestação de um Deus, né? Que nem é o Deus criador, não. O Deus criador é o demiurgo, aquele Deus do Antigo Testamento. Lembrar que eles faziam diferença, né, do Deus antigo e do novo. Então, o demiurgo, ele criou o mundo, né? E aí, na verdade, deu errado. E aí, Jesus veio representando o Deus que está acima do demiurgo, né? Então, aí o Evangelho de João fala assim, não, na verdade, só tem um Deus, né? Não tem dois deuses, tem um Deus, e esse Deus criou o mundo, e Jesus já estava lá na criação. Só que não era Jesus, né? O ser humano, era o Logos, o Verbo, tá? E o Verbo se encarnou, e aí é Jesus, tá? Então, é essa a diferença das percepções aqui do gnósticas. Então o Evangelho de João é contra o gnosticismo, tá bom? Aí o gnosticismo fala do Cristo cósmico. Depois a gente vai ver quando eu falar no próximo vídeo sobre a questão dos mormons, Sechonoe, Fé Bahá'í e espíritas, a questão do Cristo cósmico, enquanto tipo Buda, né? Tem várias encarnações, tá? Então o Cristo cósmico também estava lá com Jesus de Nazaré, mas o Cristo cósmico é outra teoria, tá bom? Então a gente já viu aqui as diferenças dos ebionitas. Aí o judaísmo messiânico. O judaísmo messiânico, que não é judeu, né? Não é judaico,
Tanto é que o judaísmo ortodoxo não aceita o judaísmo messiânico, porque o judaísmo messiânico veio do movimento cristão. Tá? Então é o pentecostalismo, os judaizantes, Testemunho de Jeová, Adventista Sétimo Dia, né? Que pegaram a Bíblia ao pé da letra, e se você pegar a Bíblia ao pé da letra, tem as festas judaicas, né? Tem a tradição judaica. Tá? Então, por exemplo, os adventistas conservam a guarda ao sábado e conservam a dieta alimentar, muito próxima, né? E também fazem. Aí o Testemunho de Jeová segue mais a linha não trinitária, né? Ou seja, não tem trindade, etc. E aí muitas vezes você vê a diferença entre os movimentos messiânicos, né? Ou nazarenos. Você vê uns que ressaltam mais a divindade de Cristo. São pessoas que vieram do pentecostalismo ou adventismo, que tem a trindade, e aqueles que falam, não, Jesus era só o Messias, né? O Yeshua HaMashiach, ele é um homem glorificado, né? Mas é um homem, tá? Então ele não é uma divindade, isso aí aproxima mais dos testemunhos. Apesar que o testemunho de Jeová é mais arianismo, né? Ou seja, que Jesus é a primeira criatura, é um anjo exaltado, é Miguel, né? Miguel seria Jesus exaltado e ajudou a criação. Então, a partir dessa sabedoria, que é o próprio verbo, mas ele não é o próprio Deus Pai. Né? Então, é diferença isso aí. Mas, então você vê que o judaísmo messiânico tenta aproximar, né, o judaísmo do cristianismo, no sentido de que mantém a figura de Cristo, né, Yeshua, mas tira a divindade. Tá? Tira a divindade, porque tem que manter o unitarismo judaico. Né? Então, desagrada dos dois lados. Né? Na verdade, eles não são aceitos pelos nenhum dos dois lados. Você vê debate na internet em que não vão agradar os judeus e não vão agradar os cristãos, tá bom? Não vai agradar aí, assim como o Testemunho de Jeová também não agrada nem católico, nem protestante, nem judeu, né? Fica ali, todo mundo está unido contra o Islã, por exemplo, né? Você vê debate na internet, todo mundo é contra o Islã, né? Então é isso aí. E aí a gente viu que no Islã Jesus é bem aceito, né, o profeta, e isso ainda mais no Sufi, né? O Sufi tem muito disso aí, pessoal muito reconhecido, porque Jesus no sentido de um profeta, né, iluminado, né, um símbolo de ascensão espiritual. Né? Então o Sufi ressalta muito isso, a disciplina, a ascensão, né, a jornada espiritual é uma coisa que tem muito no sufismo e merece um vídeo que a gente fala de sufismo aqui, tá? E aí tem a questão do dispensacionalismo, que eu vou falar no próximo vídeo, tá? Né? O dispensacionalismo, a diferença de igreja e judeus, né? A igreja substitui, ou são duas coisas, né? Então é assunto aí. E também quem matou Jesus? Foram os romanos, foram os judeus os romanos? Então, próximo vídeo nós vamos falar isso aí, ok? Obrigado pela atenção. Não deixem de compartilhar.